Boa tarde, tudo bem? Bom, nós vamos continuar então falando a respeito do processo de formação de palavras, né? E agora vamos falar sobre o processo de composição. Vambora? Quais são as palavras formadas pelo processo de composição? Processo de composição nós temos aquele chamado de aglutinação e justaposição. Vou falar de um por um deles. Vamos falar sobre o primeiro, aglutinação. O que acontece no processo de formação de palavras por aglutinação? Acontece que as palavras formadoras, né, que vai formar outras, então as primitivas, o que vai acontecer com elas? Elas vão sofrer perdas, tanto na escrita quanto na sonoridade. Então, quando se formar uma outra palavra a partir dessas, né, elas vão sofrer alterações que a gente vai perceber bem nas formas de escrita e de fala. Vou dar alguns exemplos. Olha só, eu tenho aqui o exemplo da palavra aguardente. As palavras formadoras foram água mais ardente. Quando eu formei aguardente, veja só o que aconteceu. A sonoridade mudou e houve a supressão do termo A. Então, ao invés de eu falar água ardente, a gente fala aguardente. Então, houve modificação na sonoridade, né? Tanto na escrita quanto no som. Olha outra palavra, embora. A palavra embora foi formada pelas formadoras em mais boa mais hora. A gente não fala em boa hora, a gente fala embora. Houve o quê? Houve uma transformação, uma modificação na palavra embora, tanto no som quanto na escrita. Então, esse é um processo por aglutinação. Outro caso, planalto. Eu tenho a palavra plano mais a palavra alto. Eu não falo plano alto, eu falo planalto. Ou seja, o que aconteceu? Houve modificação tanto no som quanto na grafia. Outro caso, vinho mais acre. Palavra vinagre. Vinho mais acre. Eu não falo vinho acre, eu falo vinagre. E houve mudança tanto na escrita quanto na pronúncia, né, nos sons dela. Então, sempre que você pensar numa palavra que foi formada pelo processo de composição por aglutinação, você vai logo pensar, a professora disse que as palavras primitivas, aquelas que deram origem, o que acontece com elas? Elas vão sofrer transformações tanto na grafia quanto na sonoridade. Então, elas vão ficar diferentes, elas vão perder com a nova transformação, com a nova formação, certo? A segunda, que é de composição por justaposição, é o contrário. As palavras que são aquelas que são as primitivas, né? Elas não vão sofrer mudanças. Geralmente, as palavras por justaposição, elas vêm com o hífen, a maioria delas. Isso não significa que não encontremos aí palavras que venham sem o hífen, nós vamos encontrar. Mas a maioria delas vem com o hífen e elas não vão sofrer transformações na questão, não vão perder, né, na grafia e nem na sonoridade. Eu vou dar alguns exemplos. A formação, a palavra arco-íris, né? Ela usou o termo arco-íris, tanto um quanto o outro, não houve mudança nem no som e nem na escrita. Beija-flor, né, o verbo mais o substantivo, guarda-chuva, né? Nós temos o verbo também mais o substantivo, chapéu de chuva, nós temos aí também o verbo e o adjetivo, né? E fim de semana, a palavra girassol, a palavra passatempo, pontapé. Essas últimas que eu falei, elas todas não têm o hífen. E todas elas, ao serem feitas, né? É claro que foi utilizada mais de uma, mas nenhuma perdeu
na sua grafia e nem na sonoridade. Então, esse é o processo por justa posição. Sempre que você pensar na composição por justa posição, né, na formação de palavra pela composição da justa posição, você vai pensar que as palavras formadoras, elas não sofreram mudanças, né, não sofreram modificações, nem na escrita e nem na pronúncia, no som. Já as palavras que passaram por processo de formação pela